Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Guilherme Lozano Oliveira, que ocorreu no ano de 2015 no estado de São Paulo. Na época em que esse caso ocorreu, ele teve uma enorme repercussão. E eu creio que devido a isso, alguns de vocês já devem ter conhecimento dele. Mas para você que não tem, fica comigo aqui até o final, que você conhecerá todos os detalhes dessa história. E aproveitando, eu já dei o recado no vídeo anterior a respeito da entrevista que eu vou fazer com o João, que foi a única vítima sobrevivente de um dos piores crimes que já ocorreu no Brasil, lá no estado da Bahia. Eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o vídeo aqui no comentário fixado para alguém aí que estiver por fora do que está acontecendo. Mas só para resumir, o João, que não é o nome real dele, tá? Eu já vou avisando, o João entrou em contato comigo e quis marcar uma entrevista, né, para ele falar algumas coisas que ele não pôde falar no tribunal quando tudo aconteceu. Então, para você que está por fora, eu vou deixar o vídeo aqui no comentário fixado, como eu falei, e você assiste o vídeo e na semana que vem provavelmente vai ter o vídeo aqui da entrevista que eu vou estar fazendo com o João. Mas podem ficar tranquilos que antes do dia que eu for fazer essa entrevista, eu informo para vocês a data certinho. Mas é isso. E se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 5 de agosto de 2015, Marco Antônio Oliveira, de 49 anos, foi até o apartamento de sua irmã, Kelly Cristina Oliveira, de 44. O apartamento de Kelly ficava na rua Acapuzino, na Vila Medeiros, zona norte da capital paulista. Kelly era professora e morava com um sobrinho, filho de Marco Antônio. Nos últimos 2 meses, Marco tentou contato com a sua irmã, porém sem sucesso. Ele ligava, mandava mensagens e tudo mais, mas ela não retornava. Ela também não ia visitá-lo, algo que ela costumava fazer com uma certa frequência. Diante de tudo isso, Marco Antônio achou tudo muito estranho. A sua irmã não era assim, e eles não estavam brigados, o que seria um motivo para ela não atender as ligações e também não ir até a casa dele. E foi por isso, por achar que havia algo de errado, que ele decidiu ir até o apartamento dela para verificar melhor o que estava acontecendo. Ao chegar no prédio, em vez de Kelly autorizar que Marco subisse ao apartamento como era em todas as vezes que ele ia lá, foi o filho dele, que morava com Kelly, quem desceu até a portaria para atendê-lo. Esse filho de Marco em questão se trata de Guilherme Lozano Oliveira, que tinha 22 anos na época dos fatos. Guilherme teria impedido o pai dele de subir até o apartamento, alegando que Kelly não queria conversar com ele. Marco, confuso, perguntou ao filho por quê, mas Guilherme desconversou e Marco percebeu que a atitude do filho estava muito suspeita. Marco então disse que iria subir de qualquer jeito e conseguiu dispersar o filho. Ao chegar no andar em que ficava o apartamento, a porta do imóvel estava trancada. Marco sabia que o filho não iria querer abrir a porta para ele e decidiu arrombá-la para ter acesso à parte interna do local. Já dentro do apartamento, Marco notou que Kelly não estava em nenhum lugar e o local estava todo bagunçado. O único cômodo do apartamento que Marco não conseguiu entrar era o quarto do Guilherme, porque a porta estava trancada. Marco também iria arrombar essa porta, assim como ele fez com a porta principal do apartamento. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Guilherme apareceu no local. Marco questionou o filho sobre onde estava Kelly e por que a porta do quarto dele estava trancada. Nesse momento, Guilherme não disse nada e simplesmente saiu correndo. Marco foi atrás do filho, mas por ser mais jovem e mais rápido, Guilherme conseguiu se distanciar do pai, chegando rapidamente até o estacionamento do prédio. No estacionamento, Guilherme entrou em um carro que pertencia à sua tia e saiu em disparada para fora do prédio. Marco chegou no estacionamento poucos segundos depois e viu Guilherme já na rua, fugindo em alta velocidade com o carro. Nessa mesma hora, uma viatura policial passava por uma rua ao lado do prédio e Marco Antônio foi até eles para pedir ajuda, relatando tudo o que tinha acontecido.
A partir daí, se deu início a uma perseguição que durou pouco tempo, já que a cerca de 350 metros do prédio, na esquina da rua Júlio Bono com a rua Major Dantas Cortês, Guilherme colidiu o veículo contra um poste. Os policiais aproveitaram e encostaram com a viatura na traseira do carro dele, para que ele não conseguisse dar ré para tentar escapar. Na sequência, os policiais tiraram Guilherme do carro e o prenderam. Enquanto isso, no apartamento, uma outra equipe da polícia chegava ao local. Essa equipe teria sido solicitada por Marco por telefone alguns minutos antes. Os policiais, juntamente com Marco, subiram até o apartamento e arrombaram a porta do quarto de Guilherme. E o que eles viram foi perturbador. Dentro do quarto havia uma geladeira, e dentro dessa geladeira foram encontradas várias sacolas e uma mala que continha os restos mortais de Kelly. Kelly havia sido cortada em vários pedaços que já estavam em avançado estado de decomposição e só não estavam piores devido a terem sido um pouco preservados pelo refrigerador. Faltavam as mãos, os braços e a cabeça da mulher. A princípio, assim que foi preso, Guilherme disse aos policiais que não havia feito nada de errado, mas quando foi levado para a delegacia e colocado na presença do seu pai, ele decidiu confessar o crime. Agora, antes de continuarmos, eu vou falar um pouco a respeito de Guilherme para termos um melhor contexto do caso. O Guilherme é filho do Marco Antônio Oliveira, como eu já mencionei, e de Ana Paula Lozano. Ele possui 5 irmãos e, de acordo com fontes, na sua adolescência, ele foi ficando cada vez mais rebelde. Ele, inclusive, foi apelidado pelos amigos mais próximos de 13, um apelido dado geralmente para pessoas que não batem muito bem da cabeça. Ainda na adolescência, Guilherme começou a andar com um grupo de punks. Ele andou com esse grupo e se denominou punk por alguns anos, mas depois ele simplesmente decidiu sair do grupo. Segundo ele próprio, ele decidiu sair do grupo porque os punks não tinham a mesma ideologia que ele. Ele então passou a andar com outro grupo, os skinheads. Skinhead, que em tradução livre seria cabeça raspada, é uma subcultura que se originou de jovens operários no Reino Unido no final dos anos 60 e em poucos anos acabou se espalhando pelo mundo. Inicialmente, esses grupos não tinham envolvimento com política ou questões relacionadas a isso. Foi só no final dos anos 70 que houve uma divisão entre eles, e de uma dessas divisões surgiu um grupo mais radical. De acordo com fontes, essa subcultura chegou ao Brasil ainda no final dos anos 70 e se tornou mais forte na década seguinte. Até onde eu pesquisei, atualmente existem diversos grupos de skinheads por aqui. Alguns, os membros apenas se reúnem para beber e conversar. Outros, os membros fazem trabalhos sociais como doação de cestas básicas e já outros, os membros se reúnem para dar porrada em quem eles não gostam. Agora, adivinhe qual desses grupos o Guilherme escolheu fazer parte? Pois é, ele se juntou a um grupo de skinheads conhecidos como Impacto Hooligan, cujos membros são conhecidos por seguir a ideologia do Sr. Bigodinho. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Não é esse aí. É um cara parecido, que aprontou muito lá na Alemanha. Os membros desse grupo, além de estarem envolvidos em diversos episódios de violência, também eram inimigos declarados dos punks. E sempre que eles se encontravam, a porrada comia solta. Como o Guilherme já havia feito parte de um grupo de punks, se ele quisesse realmente entrar para o Impacto Hooligan, ele teria que primeiro passar em uma missão de inicialização para provar a sua lealdade a esse novo grupo. Essa missão de inicialização consistia em o Guilherme dar um fim em algum punk, não importava quem fosse, desde que fosse um punk. Então, no dia 3 de setembro de 2011, o Guilherme foi até um show de uma banda punk que acontecia em um bar na rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros. Já dentro do bar, Guilherme começou a procurar por um rapaz chamado Johnny Raoni Falcão Galanciac, que tinha 25 anos na época. Johnny era amigo de Guilherme nos tempos em que ele fazia parte dos punks e também era um dos líderes do grupo. Segundo algumas pessoas que estavam nesse mesmo bar, assim que o Guilherme encontrou o Johnny,
Ele foi até ele e, sem dizer uma única palavra, desferiu 10 golpes com um objeto afiado no rapaz. Mesmo estando muito ferido, Johnny conseguiu sair correndo e posteriormente foi socorrido por um dos seus amigos. Antes de perder a consciência, o Johnny teria contado para esse amigo quem foi o autor daqueles ferimentos. Enquanto Johnny era socorrido, o Guilherme já havia fugido e estava bem longe do local. O Johnny chegou a ser levado para o hospital ainda com vida, mas como seus ferimentos eram muito graves, ele não resistiu e faleceu. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu localizar o Guilherme e prendê-lo. Na época, ele tinha 18 anos e chegou a ficar 8 meses na cadeia por esse crime. Mas como ele era réu primário, tinha moradia fixa e um emprego com carteira assinada, a justiça determinou que ele poderia aguardar por seu julgamento em liberdade, e aí ele pagou uma fiança e foi solto. O Marco Antônio, pai do Guilherme, inclusive teria dito à justiça que ficaria de olho no filho para evitar que ele se metesse em outras confusões. Vale salientar aqui que o Guilherme sempre afirmou ser inocente no caso do Johnny. Segundo ele foi confundido com o verdadeiro responsável e que mesmo estando no local, no mesmo dia do crime, ele não teve nenhum envolvimento no caso. Em novembro de 2014, o Guilherme foi a julgamento. Nesse julgamento, mais de 20 testemunhas foram ouvidas, e todas elas afirmaram terem visto o Guilherme atacando Johnny. Com isso, Guilherme foi considerado culpado e sentenciado a uma pena de 15 anos de prisão em regime fechado. Porém, a justiça concedeu a ele o direito de recorrer de sua sentença em liberdade, já que na época ele teria conseguido um emprego fixo e tinha parado de andar com o pessoal da Impacto Hooligan. Após todos esses acontecimentos, a família de Guilherme meio que se afastou dele, mas a sua tia, Kelly, que tinha um certo carinho por ele, decidiu acolhê-lo e os dois passaram a dividir um apartamento. Cerca de 6 meses antes do crime contra Kelly, os dois se mudaram para um novo apartamento. E segundo os vizinhos desse novo apartamento, a convivência entre os dois era conturbada, já que quase que diariamente era possível ver discussões entre eles. O próprio Guilherme disse à polícia que foi em uma dessas discussões que ele perdeu a cabeça. Em seu depoimento, Guilherme contou que em meados de julho de 2015, 2 meses antes do corpo de Kelly ser descoberto, ele e ela estavam brigando por conta da sujeira que a cachorra dele havia feito no apartamento. Ele teria ido preparar um café para tomar, e Kelly continuou resmungando, batendo nos móveis e nas portas, gritando com ele e depois partiu para cima dele e lhe deu um tapa na cara. Ele, com a intenção de contê-la, aplicou um golpe de jiu-jitsu, conhecido como chave de braço, o que fez com que ela desfalecesse. Ele disse que achou que ela só tivesse desmaiado, então ele a deixou no chão e saiu para caminhar com a sua cachorra para esfriar um pouco a cabeça. Quando voltou para o apartamento, ele estranhou que a sua tia ainda estava no chão e, ao se aproximar dela, percebeu que ela não estava mais viva. Ele pensou em chamar uma ambulância ou acionar a polícia, mas como ele estava recorrendo à liberdade por outro crime, ele ficou assustado. Guilherme disse que sabia que os policiais não acreditariam que foi apenas um acidente, e dessa vez ele ficaria preso e não poderia mais ver a sua filha, fruto de um relacionamento com uma ex-namorada e que na época tinha apenas 2 anos. Foi então que ele decidiu que se livraria do corpo aos poucos. Ainda segundo Guilherme, para ele ter coragem, ele consumiu uma garrafa inteira de uísque e depois, sob o efeito do álcool, ele cortou a sua tia em vários pedaços. Depois disso, ele tirou todas as prateleiras da geladeira e a arrastou para o seu quarto e colocou os pedaços de sua tia no refrigerador. O plano de Guilherme era levar esses pedaços aos poucos para um sítio da família, onde ele os descartaria. Ele disse que era lá onde a cabeça, os braços e as mãos de sua tia estavam, e que decidiu levar essas partes primeiro, pois eram mais fáceis de carregar. Pessoal, só para complemento de informação aqui, antes do Guilherme dizer para a polícia aonde estavam os pedaços de sua tia que estavam faltando e eles não encontraram lá no quarto dele, algumas pessoas que acompanhavam o caso acharam que o Guilherme havia cozinhado esses pedaços e dado para sua cachorra.
Bom, eu sei que não é uma informação muito relevante, mas eu estou falando aqui só para complementar mesmo. Guilherme ainda afirmou em depoimento que a sua tia Kelly tinha problemas mentais como bipolaridade, o que fazia com que ela mudasse de humor drasticamente e com frequência, e por conta disso, a convivência entre eles já não estava mais tão boa. De acordo com os investigadores envolvidos no caso, durante todo o seu depoimento, Guilherme se demonstrou frio. Os investigadores disseram que ele era calculista e não se importou de ficar com o corpo da tia durante 2 meses dentro de uma geladeira em seu quarto. Guilherme não se importava nem um pouco com aquilo e seguiu com sua vida como se nada tivesse acontecido, e ainda tentou enganar o próprio pai para que ele não descobrisse a verdade. Na época do crime, Guilherme praticava jiu-jitsu e boxe, além de ter 1,90 m de altura e pesar 115 quilos. O seu tamanho e força era desproporcional ao de sua tia, deixando evidente que se ele realmente quisesse só imobilizá-la, ele teria conseguido sem muito esforço, mas não foi isso que ele fez. Também foi notado pelos investigadores que, embora Guilherme tenha afirmado não ter mais contato com o pessoal do Impacto Hooligan, ele ainda usava alguns símbolos do grupo em seu carro, indicando que, possivelmente, ele mantinha contato com eles sim. Ainda em 2015, Guilherme deu uma entrevista ao Fantástico da TV Globo, no qual afirmou se sentir um lixo por ter sido responsável pelo que aconteceu com a sua tia. Nessa mesma entrevista, ele afirmou também que o que aconteceu com a sua tia foi um acidente e que ele era inocente no caso de Johnny Falcão. Em 23 de abril de 2019, se deu início ao julgamento de Guilherme Lozano de Oliveira, no Fórum Criminal da Barra Funda em São Paulo. Guilherme, que tinha 27 anos na época, foi a júri popular. Durante o seu julgamento, foram ouvidas diversas pessoas, entre elas Marco Antônio, o pai do réu, que afirmou que depois que o filho foi solto em 2011 para responder em liberdade, ele ficou 3 anos sem ter muito contato com ele e que desconhecia sobre o seu envolvimento com o Impacto Hooligan. Já Ana Paula, a mãe de Guilherme, afirmou que, embora o filho fosse meio rebelde, ela não acreditava que ele seria capaz de tirar a vida de alguém e, inclusive, acreditou nele quando ele disse para ela que era inocente no caso de Johnny Falcão. A defesa de Guilherme tentou reverter a acusação de crime doloso, que é quando se tem a intenção, para crime culposo, que é quando não se tem a intenção de cometê-lo. Eles defenderam a ideia de lesão corporal seguida de óbito, que seria menos grave do que a acusação que Guilherme estava respondendo. No entanto, apesar desses argumentos da defesa, Guilherme foi considerado culpado pelo crime triplamente qualificado, motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Com isso, Guilherme recebeu uma sentença total de 20 anos pelo crime contra sua tia Kelly e mais 15 anos pelo crime contra Johnny Falcão. Pouco tempo depois do fim do julgamento, a defesa de Guilherme tentou anular a sua condenação, enquanto que a promotoria entrou com um pedido de aumento de sua pena. Em fevereiro de 2020, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou tanto o pedido da defesa de Guilherme quanto o pedido da promotoria. Atualmente, Guilherme Lozano Oliveira se encontra encarcerado em uma prisão do estado de São Paulo, onde passará alguns anos de sua vida. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.